Cara, eu fico imaginando assim, o cara que trabalha como você com música, é tão bom no que faz, fico imaginando você moleque lá na sua casa. Você já era o cara de pegar o violão quando era criança? Tem alguma coisa de família na música? Conta isso pra gente, cara. É assim, ó, na verdade, a minha história na música começou desde criança mesmo, né? Até porque meu pai sempre foi músico aqui em São Paulo, né? Então ele sempre trabalhou na época dos bailes, ele tinha banda de baile aqui, né? Então eu já cresci nesse meio, né? No meio dos shows, no meio da noite, né? Antigamente era a noite que fazia música aqui em São Paulo, né? E eu sempre cresci com instrumentos em casa. Meu pai tocava bateria e cantava. Então eu tenho essa lembrança, pequenininho, tocando bateria, montando as coisas do meu pai, tocava e cantava. Então, cara, desde criancinha eu sempre caí pro lado da música, assim, sabe? Então isso foi crescendo com o passar dos anos, parece que essa vontade foi aumentando cada vez mais no meu coração. Que da hora. Geralmente o cara que é músico, ele tem a influência de casa. Eu lembro quando eu era moleque, meu irmão, ele começou a dar aula de teclado muito jovem e eu tinha essa paixão pela música desde pequeno também, de tocar instrumento, de tocar teclado, de gostar de cantar. Então eu imagino o quanto era bacana isso na sua casa, lá junto com seu pai, de, porra, ele tocando, você cantando. Isso é muito gostoso, cara. É, foi uma fase assim muito louca, porque dentro da música existem vários caminhos, assim, sabe? Então, é um lance que eu tive que me encontrar ali, de alguma forma. Por mais que meu pai trabalhasse com isso, mas eu não sabia se eu queria seguir o mesmo caminho que ele. Pode crer. E por mais que tivesse acontecendo essa situação, ele sempre me ensinou o melhor caminho que ele achava para ele, que era bom. Aí o passar do tempo, né, trouxe a experiência pra gente criar a nossa personalidade. Isso é muito importante. E tirar as coisas boas, né? Com certeza, com certeza. E como que foi pra você, Palermo, até os dias de hoje que você trabalha com música? Como foi a sua trajetória profissional? Porque eu imagino que você não deve ter só trabalhado com música, né? Eu posso estar enganado. Conta um pouquinho pra gente depois começar a entrar nesse universo mesmo do Palermo cantor country. Conta pra nós. É. Legal, essa pergunta é Tem coisa legal. pra caramba, imagina. Tem coisa pra caramba. Vai parecer que eu tenho 80 anos, né? Mas legal, cara. É assim, eu comecei muito cedo trabalhando, né? E eu sempre trabalhei com música. Eu nunca trabalhei com outra coisa, assim, não. Se eu precisar trabalhar hoje com outra coisa, eu vou trabalhar. Mas eu nunca, graças a Deus, eu nunca precisei. Entendi. Então eu comecei com 13 anos, assim. Eu já tocava profissionalmente, né? Isso também por conta do meu pai, que meu pai foi meu braço que me colocou na vida pra eu trabalhar com música. Então eu comecei tocando na igreja com ele, né? Foi uma, foi uma fase que ele trocou de trabalhar com música para começar a trabalhar na igreja e tal. E eu fui junto. E aí foi aonde abriu meu caminho. Então a partir daí eu comecei a tocar. E eu não cantava ainda, né? Sempre cantava, mas quando eu entrei profissionalmente na música, eu comecei tocando. Ah, pode crer. E aí eu já comecei a tocar. Aí a partir daí, cara, eu começava a trabalhar com bandas, com as duplas sertanejas. E aí eu fui me descobrindo, assim, né? Até que estamos nos dias de hoje e eu descobri realmente o que eu quero pra minha vida. Então, é uma transformação, assim, sabe? Uma coisa pesada, assim, porque até você encontrar o caminho, até eu encontrar esse caminho, não foi fácil. E você falou um negócio, assim, eu sempre trabalhei com música. A gente vai conversando com o Palermo e você vai percebendo que ele faz muita coisa. Não é só tipo, ah, não, eu canto ali. O cara tem estúdio, o cara tem banda, o cara faz dupla, o cara faz casamento, o cara faz show em Barretos, fez show esses dias com a Ana Castela. Cara, como que é pra você conseguir acumular tantas funções? Porque além disso você também é pai, você também é marido, então como que você consegue essa proeza de conciliar tanta coisa? E mais uma vez já agradeço você ter vindo aqui, porque eu dei muita sorte, que eu vi que a quinta-feira era o dia que nesta semana você estava mais sossegado e glória a Deus por isso. Conta pra nós A como é que é Luísa, tudo a isso, Luísa tá irmão. brava lá com você, É, viu, cara? graças a Não, você não Deus, deu tempo continue pra assim, mim, você tá sim. dando tempo pro Celo. Tá brincando, imagina. Ela gosta muito de você, viu, cara? Valeu, mano, velho. Viu? É assim, cara. A música, na verdade, viver da música é uma parada que você precisa ter outras opções.
A não ser que você atinja um nível extremo, né? Mesmo assim, os maiores artistas têm outros negócios, né? Então, nas minhas condições, eu me via numa situação que eu precisava ter outras coisas. Então, aí a gente começa a pensar e tentar imaginar o que a gente vai precisar fazer da vida. E uma coisa que eu me encontrei muito foi na produção. Então, há anos atrás, eu comecei a estudar produção, me formei como produtor musical. E eu comecei a trabalhar com estúdio, né? Comecei a trabalhar com gravação. E isso foi uma coisa que veio para agregar na minha vida. E aí, depois disso, veio a situação da Luísa, que a gente se conheceu. E a gente montou a empresa de casamento, que hoje tem muitos trabalhos, graças a Deus. E junto com isso, eu sempre tive esse meu projeto de country. Então, eu sempre tive muita coisa. Só que o lado bom disso é que as pessoas que se relacionam comigo, que são da minha família, que são os meus amigos, já me conhecem assim, sabe? Sabe a correria que eu vivo. Então, para a gente conseguir levar a vida com sucesso, ter as nossas prioridades, a gente precisa correr, cara. Então, a gente tem que dançar conforme a música, né? E quem não fala mais de um idioma morre de fome às vezes, né? Pois tem que é. saber falar, é isso aí, cara, legal. E você falou uma coisa interessante, você falou da música country. Quando a gente se conheceu, que a gente lá acabou se conhecendo num restaurante, os nossos filhos começaram a brincar e a gente acabou, parecia que a gente se conhecia há anos. A gente foi assistir um show do Palermo, que espetacular, por sinal. E aí eu comecei a pensar assim, falei, cara, é comum você ver o cara tocando MPB, o cara tocando o tal do sertanejo universitário, que é febre já há muitos anos, mas honestamente, eu nunca tinha visto um show próximo de música country. Então, quando que veio essa sacada de falar, pô, por que não o country? Conta pra gente. O country na minha vida veio da minha infância. Mais uma vez, vou citar meu pai várias vezes aqui, porque ele foi uma coisa muito importante na minha vida, assim, né? Meu pai teve uma banda de country nos anos 2000, e ele sempre ouvia esse repertório na minha casa. A minha família, na verdade, sempre foi do movimento country, da galera do chapéu, da galera do cavalo. Então, eu cresci nesse meio, né? Então, eu sempre amei muito isso. Só que eu não tive esse start, assim, na hora que eu precisava. Por quê? Por conta do meu trabalho com a música. Viver da música exige que você realmente dance conforme a música. Então eu precisava trabalhar. E eu não tinha esse meu projeto de country tão firmado do jeito que ele é hoje. Sim. Então eu sempre cresci com isso, por conta da minha família, por conta da minha vida toda, antigamente. Mas eu não consegui levar à frente tão rápido. Foi aí que foi um momento muito importante da minha vida, assim, que eu parei e falei assim, puta, cara, eu preciso fazer alguma coisa que seja do meu coração. Porque tem muito isso, cara. A gente trabalhar com música, a gente vive o sonho dos outros. Então eu toquei com inúmeras pessoas, com inúmeros artistas, que eu tava ali fazendo o melhor pro cara, como se fosse para mim. Entendi. Mas eu tava levantando o sonho dele. E eu vou levantar sonho de várias pessoas, o quanto for preciso, porque eu vivo para isso, sabe? Mas chegou uma hora da minha vida que eu falei, o que eu posso fazer para mim? O que eu amo de verdade? E, cara, o que eu amo de verdade é a música country. É quando eu escuto que me arrepia, tá ligado? Quando eu falo, puta, isso é muito eu. É muito eu. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso fazer o que o meu coração manda. Foi quando eu falei, vamos para cima disso. E desde então, eu sou o cara mais completo, assim, que eu posso me ver nas fases da minha vida. Hoje eu sou o cara mais completo musicalmente falando. E, mano, é bom real o show desse cara, galera. Vocês vão depois seguir as páginas do cara, vocês vão conhecer, o Palermo é espetacular.
A gente percebe, pelo menos eu percebi, quando eu ouvi você cantando, eu falei, cara, eu não consigo imaginar esse cara cantando outra coisa que não seja o country. Que da hora. Aquele dia que você cantou o I'll Try ali no Brunholi, meu, primeiro que a Manu se apaixonou pelo tio Palermo, mano, você não tem noção que ela ficou feliz aquele dia. Mas você vê que é muito particular, é seu mesmo. Você acaba passando essa emoção muito especial pra gente que tá assistindo e você percebe que você tá curtindo o que você tá fazendo. Não é aquilo tipo, não, eu tô lá só pela grana. Claro que a gente não é filantrópico, mas é legal pra caramba, cara, você conseguir demonstrar e passar essa paixão que já vem da sua família pra gente que te assiste. É muito 10, irmão. Geralmente o que você gosta, você faz melhor, né? Sem dúvida. Puta, quando você tem alguma coisa que você curte muito, cara, você acorda pensando naquilo e quer fazer, né? Isso acontece comigo, cara. Graças a Deus. Top demais. Ô, Nath! Ó, pra você ver, vai ver se você tá atenta aí. Ó, a galera não tá dando curtidinha, Nath, na página. Tem 12 assistindo que não estão dando a curtidinha. Gente, clica no joinha, pausa pro joinha. Clica no joinha porque quando o YouTube vê lá que tem o joinha, ele fala, mano, esse assunto é bacana. E o próprio YouTube divulga para mais pessoas. Então, comentem no chat da onde você tá falando, clica no joinha, inscreva-se no nosso canal do Café ITBT, vamos ajudar o episódio a pulverizar. A Tuane, minha esposa maravilhosa, mandou uma mensagem aqui, Palermo, ó, manda esse sol que tá aí no estúdio aqui pra Jundiaí. Cantor e hostess top, beijo pra vocês. Aí, ô, Tuane, é pra compensar minha olheira isso aqui, que eu não tô dormindo por uma semana. O cara, quando ele chegou, parecia um panda no carro. Agora ele tá de óculos. Mas é chique, o cara de chapéu. Então ele falou, meu, é bonito o cara de chapéu. Eu falei, pô, eu vou comprar um chapéu também. Você tem que comprar, cara. Você tem pinta de Michael Jackson, mas você tem pinta de cowboy, cara. É isso. Então, a gente vai cantar, fazer um dueto aqui depois. Vamos cantar junto aqui depois. Fazer um dueto. Além do seu pai, meu irmão, quais as influências que você tem na música country? Eu lembro que no cursinho do Etapa, tinha um professor chamado Hiawatha de inglês, ele falava, era country, não era country. Ele falava, não é country, é country. Qual que é a influência que você tem na música country que seja? Cara, as influências que eu tenho são mais as influências internacionais, né? Sim. Que são dos maiores sucessos, que o country foi muito forte aqui no Brasil entre os anos 90 e os anos 2000 ali, né? Então, essa época foi quando consagrou o estilo aqui no nosso país. E essa época foi a época de Alan Jackson, Garth Brooks, Brooks and Dunn, George Strait. Então, esses caras, para mim, ainda até hoje são minhas referências, assim. Eu escuto e tento seguir esse caminho, assim, sabe? Uma coisa que eu curto muito ainda até hoje. Eu percebo que esse tipo de música, eu posso estar enganado, tá? Mas às vezes as pessoas conhecem a música e não conhecem os cantores, por não ser um estilo típico que o brasileiro ouve, ou que o brasileiro vê normalmente numa rodinha no bar ou no restaurante. Rola isso mesmo, né? Às vezes o cara saber qual que é a música, você vê que ele sabe cantar. Eu mesmo, estava cantando o I'll Try lá, eu tava cantando e eu não lembrava, não sei quem canta. Até hoje eu não sei quem canta. Não sei quem canta. Eu lembro da música da novela. Daqui a pouco o Palermo ele trouxe o violão, vai tocar pra nós. Eu lembro dessa música por causa da novela e nem lembro que novela que era, mas essa música ficou na minha cabeça de uma maneira e quando você tocou, eu falei, cara, que animal. Essa música é da novela, a música da novela. Essa música é do Alan Jackson. Alan Jackson. É um dos maiores sucessos do Mas country, se eu ver o Alan Jackson na Paulista aqui, eu não vou ter vai ideia quem que é o Alan Jackson. Você vai. Só se ele tiver assim igual você, ó, com ele vai chapéu, botinha, aí é golaço, hein? Aí é golaço, botinha. Pô, porque é um estilo muito massa, cara. Eu lembro que eu assistia muito aquele X Factory, ou tinha o X Factory e tinha os outros de música lá. E tinha um cara que ele chegou lá super simplão e ele cantou uma música country assim que foi... Mano, a galera foi a loucura. O cara era mega simples, o cara da fazenda, super simples. Falava que corria atrás de galinha. E quando ele começou a cantar, era esse estilo que você canta aí. Eu vi cara, esse episódio. Você tá ligado qual que é, animal, né? Você tá louco, mano. E aí você vê que o cara... É emocionante, né, cara? Muito. E aí os três que estão assistindo ficam em choque. E aí o cara ganhou o programa depois, né? Por quê? Porque ficaram riram. A mulher, uma das mulheres juradas, riu dele, da cara dele. Porque ele era super simples, humildão, veio mal vestido, falava enrolado, meio caipirão. E quando o cara começou a cantar, a plateia que tava rindo do cara parou. Os três ficaram em choque. Quando o cara terminou de cantar, mano, era a gente emocionado, a gente aplaudindo e é isso. Quando o cara tem isso no sangue, não tem o que fazer, mano. Isso é louco. Tá no cara, né, velho?
Mas isso que você falou é uma coisa muito legal. Tipo assim, você escutar a música e não saber quem canta, né? E é uma coisa que acontece muito, ainda mais por conta da rádio, né, cara? A rádio você ouvia a música e não sabia quem que era o cantor. Pode crer, sabia que era a música e muitas vezes... Então, às vezes você aprendia a música ali, você decorava, mas sabia cantar. Quem era o artista, você não sabia. Principalmente quando o cara é de fora, né? Quando o cara é de fora rola muito isso também. Quando o cara é de fora rola muito Pode isso. crer. Você gosta de música country, ô Carlão? Gosta mesmo? Depois ele vai tocar, você vai cantar aqui pra nós ao vivo. O que você acha dele? Bom demais, bom. Deixa eu ver se teve curtidinha pra gente continuar. Ó, teve curtidinha, gostei. Luísa Miana mandou uma mensagem. Conhece a Luísa ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Tô querendo conhecer melhor. Ela mandou. Conhecer melhor. Tomar um negócio com você, Luiz. Um suco, um banho, né? Falar, cowboy mais lindo do mundo. Te amo, sucesso pra vocês. Um beijo, Lu, queridíssimo. E a Lu canta também, né? Vamos falar disso daqui a pouco. A Lu canta também. E a Rosana Aparecida mandou: oi, esse é o show. Deus abençoe muito você, Zé. Ó, que maravilha. Quem essa é íntima, hein? Rosana? Pode chamar de Zé? Deve ser familiar, deve ser... É o quê? Mãe? Sua mãe? Cuida do Pietro, babado. Cuida do Pietro, babado Pietro. Rosana, um beijo, graças a você também que está aí. O Palermo está aqui conosco. Graças a ela, cara. Emocionando e cantando. Eu devo muito a Rô, muito a Rô. A Rô ajuda a gente demais. Cara, além de cantar, você compõe também? Componho. O que é, velho, pra você compor música? Tem música sua que às vezes você vê Tem alguma música sua que alguém tá cantando por aí, que a gente não sabe que é sua? Tem muito isso também, né, do cara que compõe. Às vezes o cara compõe uma música espetacular, o cara explode e fala, meu, esse cara é foda. Mas nem foi ele que compôs, foi o outro cara que nem leva o crédito. Como que é isso? Tem muito isso, né? Porque o artista, ele precisa de músicas pra poder trabalhar. E nem todo artista compõe. Pode crer. Às vezes o cara só é um cantor e não é um compositor. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, Lógico, isso é normal. normal. Às vezes o cara compõe e as músicas dele são músicas em parceria, né? Que a gente chama, por exemplo, eu faço uma música junto com você, eu canto a música e a música é nossa. Entendi. Entendeu? Eu lancei um álbum recentemente, um EP, na verdade, de 4 músicas que são só composições minhas. Eu fiz elas sozinho, completamente sozinho. Mas eu tenho músicas em parcerias também. Não tenho músicas com outros artistas. Músicas minhas não tenho isso com outros artistas. Porque o mercado da composição é um mercado realmente, assim. A galera trabalha com isso. Pode crer. É que às vezes as pessoas que não estão tão dentro desse circuito não têm essa noção. Mas existe um mercado de compositores no Brasil, tá ligado? E essa galera, eles distribuem músicas para os artistas. Entendeu? Então tem uma galera que faz tipo música até sob medida, velho. Então, por exemplo, às vezes o cara me conhece, o cara compõe uma música para eu gravar, com o meu estilo. Entendeu? Então tem muito isso. Eu não sou um compositor que vendo as minhas obras, né? Pelo menos por enquanto, assim. Porque eu nunca corri atrás disso. Mas existe esse mercado. E a maioria das músicas que eu tenho gravado, as músicas que eu tenho gravadas são composições minhas.